Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ah, hoje o Bruninho veio, né? Liwo, olá. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Legal, tá. Maravilha. Oi, Débora, boa noite. Mara Lima, boa noite, bem-vinda. Que bom vê-la aqui, Débora. Acho que já dá para chamar a Fê, né? Acho que ela já tá aqui aguardando. Deixa eu ver aqui. Adriana! Uau! Oi, Dri! Tudo bem? Deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Fernanda. Hoje nós vamos falar um pouco de tarô, numerologia, todas essas coisinhas que a gente não gosta. Oi, Bela! Oi, Claudinha! Karine! Tudo bem? Que bom ver vocês aqui. Que é o pessoal, todo mundo do Centro Holístico. Muito bom, muito bom. A gente faz um trabalho incrível lá, não é? Ajudando as pessoas, trabalhando com a espiritualidade, estudando muito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada, não é mesmo? E é um prazer ter todo esse pessoal aqui nesse grupo. E a Fernanda entrou. E agora? Como que eu coloco ela aqui na câmera? Oi, Fê, eu te chamei já aqui, ó. Eu acho que você precisa aceitar. Peraí. Ou eu tô fazendo alguma coisa errada? Fê? Oi, entrou Olá! ao contrário. Peraí, ainda eu arrumei a câmera, mas ela entrou ao contrário. Tudo bem. Vamos lá, vamos tentar descobrir como faz para desfazer de ela estar nessa posição. Fê, você é craque em live já, não vem não. Quem é amador aqui sou eu. Não, então, na pior das hipóteses, eu vou ter que fazer aquilo que eu não queria, né? Que era estar não mostrando meu Ganesha lá no fundo, mas até aí tudo bem, ele faz parte, o cara gosta, Você não né? quer, Mas você não não quer por isso, eu mostrar seu queria estar poder. balacobaco? O quê? Você não quer Não, deixa eu mostrar tentar seus de novo. balacobaco, né? Entendi. Não, eu justamente arrumei todos eles bonitinhos para poder. Ah, são os meus aqui? Nossa, também pode, tá tudo certo, né? Não tem essa vibe, não, né? Eu só que eu querendo saber. Eu vou sair, vou tentar entrar de novo para ver se eu Isso. consigo entrar virada, tá? Tá, entra virada, Fê. Peraí, gente, que nossa convidada vai tentar entrar virada. Mal sabe ela, né, que a gente usa essa palavra quando a gente tá virada, né, da mediunidade. Não é, pessoalzinho do grupo? Ah, é, a Fernanda, ela é muito querida, vocês vão perceber, ela é uma pessoa extremamente inteligente,
com um vasto de conhecimento. É a nossa vibe, assim, gosta de estudar os mistérios ocultos, gosta de estudar reiki, constelação, tarô, astrologia, numerologia, regressão de vidas passadas. Ela faz tudo, gente. Ela é uma terapeuta holística no Brasil. E eu não sabia que ela era uma terapeuta holística, né? Na verdade, o holístico é muito novo pra gente, né? Até então, até um tempo atrás, nós éramos espíritas, não é? Não que o holístico não tenha o espiritismo, mas estamos abrangendo essa área, né, pessoal? Eba, Igor! Vamos ver aqui se ela vai entrar virada agora. View request. Ok. Vamos lá. E eu venho me consultando com ela. Tava aqui falando de você enquanto você tava aí. Não, pode ir falando, bem, mal, falem de mim, não é verdade? Tô na paz quanto a isso, amor. E eu estava tentando aqui achar os caminhos, né? Porque aqueles botões mudam, a vida muda, né? E a adaptação nessa vida online é todo dia tem alguma coisa que você sabia, não sabe mais. Então tem que estar sempre ligado, né, na tomadinha. Boa noite para você, querida. Boa noite para todos que estão aí, né, nesse grupo bonito, nesse trabalho bacana, né, ser aquele que busca, ser um buscador da luz, da compreensão, da consciência, sempre demanda muita vontade, né, muito suor, né, e poucas lágrimas. Na verdade, aí tem o lado bom da história que, né, tô aqui traz... falando com você, já tô toda arrepiada. Você para, hein, com todo esse bando de gente aí, com toda essa energia maravilhosa que você... Graças a Deus, eu tenho uma equipe que me acompanha. Tempo integral, é isso aí. Então, André, boa noite. Olá, boa noite para todos. Quantos são aí? São bastante, gente? Estamos em 13 agora. Mas fala. Ai, que número bonito, hein? 13. Número bonito. Número bom. Tem gente que fala que dá azar, né? Eu não acredito, não. Acho que então, depende do ponto de vista, né? Tudo depende do ponto de vista. Então, de que ponto de vista eu parto para poder fazer uma análise de um número? Então, se eu partir de um ponto de vista carregado de pré-conceito ou pré-avaliação, eu já não estou no ponto de vista, né? Eu já estou, na verdade, julgando e avaliando e esquecendo que o número 1 é o número que dá início a tudo, o número 3 é a trindade, é aquilo que abençoa a tudo com a geração de um terceiro ser. Então, assim, o 13 traz sempre uma energia de renovação, restauração, regeneração, né? Reviver. Então, assim, eu vejo nele um lugar super bacana. Então, tem gente que tem um certo preconceito. O Oriente, por exemplo, detesta o número 13, dizem, e também não posso nem afirmar isso, porque eu não tenho certeza sobre isso. Mas existe um blá 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 de que lá no Oriente 13 é um símbolo negativo e tal. E mesmo no tarô, 13 é o arcano do sem nome. Sem nome porque se eu não der nome para ele, ninguém fica assustado. Mas quando a gente fala da morte, todo mundo fica, né, sentado em cima de um lugar com dificuldade. Ai, meu Deus, é arcano da morte, então eu vou morrer. Não, não vai. Ela justamente no tarô fala de regeneração, de recuperação, de pronto restabelecimento. É a segunda carta que caminha dentro de todos os arcanos, ela está andando com a foice. A foice, muito antes de se falar em questão de morte, ela era um dos instrumentos de Cronos, né, do deus do tempo. Então ela fala muito mais de que nós vamos sim envelhecer ao longo do tempo. O que significa? Que eu que me cuide, né? Que eu faço melhor com cada um dos meus tempos, mas que eu não preciso ficar apavorado com relação à morte em si. A morte é um fato. Acabei de nascer, eu estou prontinho para ir embora. Então, mas quando? Não sei quando é que meu ticket vence. Então vamos tocando, né? A gente toca em frente. Maravilhosa. É isso aí. Fê, antes de tudo, porque, né? Senão a gente vai. Fala um pouco de você. Quem é a Fernanda? De onde veio essa inspiração? Eu sou Fernanda Estevão Vidigal, então vamos lá. Tem uma parte de origem alemã, tem uma parte de origem
portuguesa, sou bem brasileira, porque se botar no tacho tem de tudo, tem indígena, tem negro, tem tudo. Então, sou carioca de nascença, paulistana de criação, vou chegar para o interior há poucos 20 anos, e desde os meus 17 anos de idade, quando eu comprei o meu primeiro tarô, né, numa banca de jornal, eu sou uma buscadora. Sou uma criatura curiosa que queria saber o que tem por trás da cortina do padre que ninguém conta. Né? Então, vou fazer catecismo, vou fazer o caminho normal que toda criança dentro de um país, né, católico cristão vai fazer, vou fazer boas escolas em São Paulo, vou ter um caminho como professora de inglês, tradutora, intérprete, durante todo um período da minha vida, depois eu vou deixar isso tudo de lado, porque o que eu mais fazia nas horas vagas, ou quando eu não estava dando aula, era aprender tarô, astrologia, tarô, astrologia, aí depois eu fui para o Reiki, aí depois do Reiki eu fui para a radiestesia, aí da radiestesia eu saí do catolicismo, vou para o kardecismo, vou para a Umbanda, saio, passeio pelo budismo. Então, assim, dentro de um trabalho como terapeuta holística, que é o que eu tento denominar hoje para mim, porque se eu botar a lista do que tudo já fiz, aí fica um nó de caroço, né? Porque parece aquele vendedor de mercado ou de feira pública. Faço de tudo um pouco, faço de tudo um pouco. Né? E aí não dá credibilidade, nem dá uma certa sensação para quem chega de que você realmente saiba do que você está falando. Mas é muito tempo de jornada, na verdade, porque eu comecei muito cedo, então eu era a garotinha que estava na escola de astrologia, com um bando de gente mais velha olhando para mim e perguntando, tá fazendo o que aqui, menina? Né? Então, assim, porque eu era muito nova em lugares onde não tinha ainda gente da minha idade na época. Então, assim, buscando sempre o quê? Buscando entender as razões, os porquês, ou quais eram os significadores por trás dos eventos da minha vida. Eu acho que ninguém vai por nada, eu vou por uma questão egóica mesmo, eu queria entender por que que a minha vida, da minha mãe, da minha irmã, da minha família, daquele meu contexto de vida, por que que as coisas eram daquela forma, né? Por que que as coisas aconteciam daquele jeito? E isso essas perguntas é que vão nortear a minha busca, a minha leitura profunda. Eu sou uma leitora contumaz, sou uma autodidata terrível, né? Então, esse é um lugar que sempre existiu. Comecei a ler muito cedo, então eu sou de uma geração onde tudo isso se aprendia meio que na raça. Ou então, quando algum guru, alguém vinha de fora, e na capital de São Paulo, pelo menos, você tinha essa possibilidade, como no Rio de Janeiro também. Mas em outras localidades, não. Agora, eu não tinha livro, o livro é em inglês, então a minha vantagem é que eu li em inglês. Boa parte do que eu bebi, eu diria, astrologicamente, mesmo sobre o tarô, em boa parte veio do inglês por ter a capacidade de ler, porque não tinha tradução. Então, você não tinha cursos formais, você tinha cursos informais. Né? Então, era muito diferente poder se formar um terapeuta. Agora, um dia eu descobri que eu tinha que contar para as pessoas alguma coisa. Isso eu aprendi quando eu estava saindo num Réveillon com a minha mãe, minha irmã, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, rodoviária da capital de São Paulo, lotada, abarrotada, eu segurando a mala, sentada num banquinho, num canto que eu encontrei, uma senhora senta do meu lado e começa a contar a vida dela toda. E começa a contar, termina de contar lá os casos dela, olha para mim e diz assim, o que você acha? Eu me lembro que eu parei para pensar, eu falei assim, o que eu tenho a ver com isso? Né? Começa 12 anos. Mas esse é um fato, então, não entendi. Aí minha mãe ficou meio cismada, que a mulher estava muito colada comigo, né? Medo de roubar a criança, aquelas coisas. Então minha mãe chega, diz algum problema, então minha mãe intervém no processo. Eu guardei esse fato porque ele marca uma sucessão de outros muito parecidos ao longo da minha história, onde as pessoas chegavam até mim e faziam perguntas. Ou então despejavam o problema que elas tinham, podia ser táxi, podia ser ponto de ônibus, podia ser na escola, fora da escola, e eu fazia assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Então, dentro dessa pergunta do que eu tenho a ver com isso, a ferramenta do tarô se tornou uma linguagem. Eu entendo o tarô como uma língua, como é o sânscrito, como é o hindu, como é o inglês, como é o francês, é uma língua. Uma língua que tem 78 letras ou palavras e que eu vou construir a partir daí um enredo.
Eu consigo ler esse alfabeto, eu consigo entender esse alfabeto, e esse alfabeto não fala de mim, esse alfabeto fala daquele que chega. Né? Então, daquele que chega e quer conversar, ou saber, ou contar alguma coisa. O que esse grupo aqui de pedacinhos de papel tem para te contar? E o tarô é baseado, né, no princípio mesmo, 1300, 1370, o tarô é só um grupo de trunfos, um grupo de cartas, e ainda não tem uma conformidade como ele vai ter a partir da imprensa, a partir de 1480, 1500. Aí ele passa a ter esse formato que a gente tem hoje. 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, 4 famílias nobiliais, né? 4 naipes, que vão, inclusive, gerar o baralho de jogo, que é muito mais interessante trabalhar com os 56, que tem numerinho, que dá para criar valete dama rei, dá para fazer truco 21, 7,5, dá para postar grana, né? E aqueles 22 esquisitos ali, eles foram sendo meio que deixados de lado pela população comum. E para a parte oracular mesmo, só vai ficar bem famoso a partir então de 1500, aí segue, vai ficar muito mais famoso na França, quando na verdade o baralho de tarô aparece na Europa, na Itália, e as primeiras produções são italianas, não são francesas. Mas, vamos falar assim, né? França sempre ditou moda, então o rei francês amou ter o tarô, tarólogos, tarólogas ou pessoas que lessem, e uma das suas, diria que uma que fica super famosa, né? Que é a Madame Lenormand, que vai criar, inclusive, um oráculo dela, um baralho dela, que é o baralho Petit Lenormand, que é um petit, então ele já é uma coisa menor, ele é um baralho reduzido do tarô, que ela foi escolher as cartas que para ela faziam sentido, um alfabeto dela de sentido, para poder falar o que ela via, o que ela sentia, ou aquilo que estava aberto para a abertura daquela pessoa naquele momento. Então o tarô segue super famoso, né? Segue feliz, mas segue totalmente só ele e os números. Por quê? Porque cada um dos trunfos maiores é numerado, tem o sem número, né? Que é o zero, ou louco, ou sem número, e você tem 21 cartas numeradas. Então o número e a imagem estão juntos desde o princípio. Outras coisas vão chegar depois, 1900 e segue para frente, aí vai entrar a cabala, aí vai entrar a astrologia, aí vão entrar estudos de ordens maçônicas, rosacrucianas, aí vai rechear o tarô com mais informação. Ele não perdeu nada, ele ganhou mais coisas, vai ganhar variações, vai ter algumas mudanças, vai ser modernidade. Então o tarô em si, ele exige que você saiba minimamente o que são as imagens, os símbolos, que estão ali apresentados, e o que é os números, né? De 0 até pelo menos 22. Você tem que saber o que significa esses números. Então, a numerologia do tarô ela é uma numerologia meio independente. Ela não fica nem na pitagórica e nem na cabalista. Lembrando que essa pitagórica tem um nome que eu gostaria... Um dia eu vou descobrir quem é que deu o nome. Porque Pitágoras é um cara velho, mas a gematria judaica e cabalista é de 5.780 anos. É bem anterior à história pitagórica. Né? Então, aí tem as suas... Mas o que a gente mais usa, o que mais tem à mão, é a numerologia pitagórica, que é a mais fácil de lidar. Uau! E me fala uma coisa, Fê, quando você está lendo, né? Quando você está tirando o tarô, você tem o conhecimento, as técnicas, você também sente influência espiritual. Como que é essa tirada, né? Porque tem Ótimo, essa pergunta é super bacana. É pelo seguinte, eu sou uma pessoa que começo nisso tudo, apesar de ter algumas vidências e alguns eventos de percepção extrasensorial desde muito moça, mas que eu só vou entender que é isso bem depois, né? Porque eu não venho de um berço espírita, eu não venho de um núcleo em volta de mim com nenhuma conversa sobre isso. Então, quando eu vou para o tarô e para a astrologia, eu vou querendo aprender uma técnica, eu vou querendo aprender um jeito de conversar, como as cartomantes que frequentavam a casa da minha mãe, que minha mãe adorava isso, né? Como é que elas falavam aquelas coisas, acertavam algumas coisas, nem tudo, mas como é que era aquilo? Então, o que me moveu foi a busca da técnica e eu vou caminhar
muito mais por um olhar cartesiano, pragmático e profundamente assim, enraizado no chão ao longo do meu primeiro round. Eu diria que até os meus 24, 26 anos, principalmente isso. O Como que uma que boa começa com capricorniana, não é? boa capricorniana? Bem, sim. Então, primeiro a cabra vai tentar entender como é que funciona. Depois a gente pode conversar sobre aquela minha cauda de peixe, a gente pode conversar depois, né? Então é bem isso. E aí eu começo a ter um evento muito interessante, porque as pessoas vinham na minha casa, ou então eu ia na delas, enfim, fazia a leitura, e aí a pessoa diz assim, nossa, linda a cigana que você tem do lado. E eu, uhum, Uhum. tá. Ok. Porque se alguém me perguntar se eu vejo alguma coisa, como se diz vidência, de você olhar aqui, né, e ver como se fosse uma outra pessoa, não. Eu tive alguns eventos disso até os meus 9 anos de idade, por conta, inclusive, da influência negativa, da resposta negativa que eu vou ter em casa, isso fecha e eu não abri de novo, não voltou. O que eu tenho é um vislumbre. Eu vou chamar de visagem, vislumbre, é uma imagem interna, que não é uma imagem externa, que abre como se fosse um slide, uma janela, um pequeno filminho, e traz um lugar, enfim, traz imagens. Em que é um outro nível de evidência, um outro nível de percepção, e isso sim eu consigo ter quando estou lendo as cartas, mas só dou vazão a isso com tranquilidade nesses meus últimos, 15 anos de trabalho. Enquanto eu não entendi o que era muito claramente, eu me dava o direito de, a menos que fosse muito importante, então que desse aquela sensação do tipo, acho melhor falar. Né? Caso contrário, eu muitas vezes silenciava, anotava na fichinha, né, e deixava quieto. Por quê? Porque eu entendo que aquele que chega até um tarólogo, um astrólogo, alguém que está dando aconselhamento de qualquer gênero, né, chega sempre desesperado, está sempre em crise, está num mau momento, não vai chegar porque está de bem com a vida. Muito raro. Existe, mas é muito raro. Então, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu professo, tudo aquilo que eu aconselhar, está sendo ouvido mesmo, né? Os ouvidos são bem grandes nesse momento. E eu posso estar falando uma asneira, né? Uma besteira. Então, eu sempre considerei esse meu lado com muita cautela. Eu vou começar a incluí-lo conforme eu vou entendendo via kardecismo, via Umbanda, via magia da Umbanda, via as questões de visagem e percepção, via alguns cursos, inclusive, de hipnose, né? De você perceber que tem um quadro mental, uma habilidade mental, que é de percepção diferente do campo. E aí, quando eu vou para as constelações, que são os últimos 6 anos da minha vida, aí eu entendi tudo. Né? Aí eu juntei tudo e falei, entendi. Agora eu realmente compreendi que o campo de informação que a pessoa traz em volta dela, né, traz todas as fichinhas junto. É como se cada um fosse um grande baralho. E você traz todos os pedacinhos da sua história, a de hoje, a de antes e aquilo que ainda está por ser escrito. Né? É muito mais aquilo que veio antes, claro. Né? Então, aí eu junto hoje, sim, as minhas percepções. Tive uma fase de ter muito mais a presença deles comigo, mas eu sempre, assim, sempre deixei muito eles quietos, do tipo, vocês podem estar aí, vocês podem palpitar, vocês podem falar, mas eu só vou falar se eu tiver vontade, se eu achar que eu devo. Uhum. Entende? Então, esse crivo de passar por um fiscal, tipo eu, né, sempre rolou. Interessante você falar isso, porque eu tenho essa mediunidade, né? É diferente. Muitas vezes quando a gente fala da clarividência, as pessoas acham que a gente vê o espírito ali materializado. Não, muitas vezes a gente Não, vê isso é pela evidência. a Aí é o vivência, né? visual, Você evidência. vê materializado. Tem pessoas que ainda veem, né? Que ainda conseguem ver. E a clarividência tem essa variável, né? Você consegue ver na sua tela mental dentro, que é o que eu também tenho e acho bem legal. O Marcelo aqui está até falando, muito show. Tá vendo, Marcelo? Mais uma pessoa que tem essa. Porque a gente faz E um essa trabalho história da legal. tela mental, né? A tela mental é uma coisa muito importante, que eu acho até que ela ainda não foi olhada com devido critério, né?
mas a tela mental daquilo que qualquer ser, ou força, ou energia queira passar através de mim, vai brotar na minha tela mental de acordo com o que eu trago de bagagem, de conhecimento e experiência. Para que eu entenda o que tá sendo levantado, tem que ser levantado de mim. E eu vou ter que traduzir isso, ou vou ter que perguntar para a pessoa, faz sentido para você um parque, né, com uma lagoa no centro, mas tem dois jacarés e tem umas esculturas estranhas, faz sentido para você? Porque, assim, para Qual que é a mim não é. Eu percebo simbologia que não é disso, né? meu, e de repente a pessoa diz, nossa, eu sonhei com isso, nossa, isso é de tal lugar. Então, assim, aos poucos, eu fui permitindo, quando essa tela é muito renitente ou muito presente, né, de você fazer a ponte para outra pessoa, de perguntar se faz sentido, de ela levar aquilo para casa, e aí com isso eu parei de sofrer de um outro mal que eu sofria antes, aí bem mais no começo da jornada, nos meus 30 anos, 30 e poucos anos, que como eu não contava o que vinha, né, eu ficava sendo assolada, entre aspas, assombrada, entre aspas, por aquilo que eu não passei. Então a imagem ficava aparecendo, né, o nome, ou eu tinha muita coisa que nem a do filme do Ghost, né? Então vinha um nome e um recado, e eu assim, o que eu tenho a ver com o nome e o recado? Eu não vou passar esse nome, eu não vou passar recado, né? Eu não estou aqui para isso. Então aquilo ficava muito ainda na tela, passava dias me incomodando. Cheguei uma vez a ligar para a pessoa e disse assim, olha, eu não sei, mas eu acho que isso é seu, não é meu. E aí no livro da Maruza Helena da Graça, que é consteladora, né, em Curitiba e formadora de consteladores, que eu fiz a constelação de bonecos com ela, a formação, ela fala uma coisa maravilhosa no livro dela, né? Quando eu termino de falar ou mexer, ou seja lá o que for, que meu corpo relaxa, né, que minha mente relaxa, acabou. Entreguei tudo que é do outro para o outro. Não fiquei com nada. Uhum. Então, aí acabou. Aí eu não tenho que ficar pensando, raciocinando sobre. Não tem que pensar nem raciocinar sobre isso, não. Essas coisas todas que passaram por você são do outro. Entregou? Fez delivery? Então pronto, não é? Você não recebe lá depois do delivery, tira uma fotinho, tal, acabou, entregue. Ó, que maravilha, estou É aquela liberado. sensação de missão cumprida, acabou. Não tem mais o que Isso, frustrar, né? isso. Aqui a gente tem duas perguntas, ó. Oba, manda aí. Aqui tem o Marcelo, tá perguntando qual livro sobre tarô você indica aqui dos Estados Unidos, Fê? Você tem algum que você indicaria? Ou até do Brasil? Hoje, né? Hoje. Na verdade, Para eu indicaria. iniciante, tá? Por favor. Então, para iniciante, eu precisaria estar revendo isso. Então, deixa eu até consertar um pouco do que eu disse no começo, né? Porque os livros que eu li em inglês estão lá em 1990, 91, 92, e tem muito mais coisa produzida nos Estados Unidos ao longo de todos esses anos. Uhum. Uma das vantagens nos Estados Unidos é que boa parte dos baralhos que a US Games lança, né, os decks todos, eles sempre vêm com um baralho, né, um baralho, eu digo um Manual, livro né? junto, Manual. um manual junto. E, a bem da verdade, essa é a maior parte da literatura do tarô num primeiro momento. Você não vai ter grandes livros sobre a história do tarô. Você vai ter que ir juntando essa informação, né? Então, cada autor vai estar lançando um deck, vai estar lançando um livro, vai estar falando um pouquinho da história e segue. As histórias são controvertidas, tem a turma que pertence a uma ordem ou pertence a um lugar mais esotérico e que vai falar da origem do Egito, do tarô, e ela não existe. Pode ser que em alguma encarnação isso até tenha feito sentido, mas dentro do que o Eteila traz, e o pessoal traz ali na década de 20, é muito mais de dentro da loja maçônica, de dentro de um outro conhecimento que vem essa acoplagem com o Egito. Então, assim, eu não teria um título em inglês para dar já, né? Mas acho que tem vários autores de tarô muito importantes.
por exemplo, o Enchanted Tarot, que vocês têm aí à disposição, a gente não tem para cá mais à disposição, da M. Zimmer, e ele que é o Zimmer, é um casal. Porque o livro é lindo, porque o trabalho gráfico das tapeçarias que ela fez do tarô é lindo, né? Como o próprio Marcelo Menezes falou na nossa conversa, foi o primeiro que ele encontrou na Lenda Lenda há 20 e tantos anos atrás. Então, é um casal, ele é astrólogo, ela é tarólogo, enfim, os dois são esotéricos, os dois estão na estrada produzindo coisa há muito tempo. Então, tem muita competência naquilo que está ali sendo falado. O outro que eu acabei comprando da Isis, mas eu sei que ela vai fugir, né? Como eu estou muito no português há bastante tempo, vai fugir. Mas eu posso estar passando para vocês, assim. Tá Isso bom. é uma coisa super possível. Enchanted Tarot. O tarô mais fácil para iniciante é o Rider. Tá, então vamos lá. O tarô mais moderno, mais palatável e que todo mundo acaba gostando mais de aprender com é o Rider-Waite, né? Então é o do Waite, de todo mundo achar que então ele tem as figurinhas nos arcanos maiores, aí ele tem figurinha nos arcanos menores, então a gente tem uma famosa colinha, né? E por isso mesmo ele é o tarô de base, ele é copiado enquanto sistema, enquanto organização das cartas, em pelo menos 60%, 70% dos decks modernos que a gente tem. Mas ele fez uma alteração, né? Ele mudou o arcano 8 da justiça pelo arcano 11 da força, então a força vira 8, a justiça vira 11. Essa é uma mudança por conta de tentar inserir o tarô na árvore da vida da Kabbalah, né? Quanto a isso, quem nasce do Marselha, como eu, diz então, esse é o único lugar que não concordo. O resto segue tranquilo. O que ele colocou, por exemplo, o desenho da Pamela, a acoplagem nos menores, para poder ajudar as pessoas a lerem 10 arcanos menores, né, 4 naipes, como fazer distinção, é bem bacana. Né? Então, é normalmente por onde todos os meus novos alunos chegam. Eu tenho doente. Tá bom, mas você vai aprender comigo antes o vovô, aí depois a gente fala do papai. Qual que é o vovô? É o Marcelo? O vovô é o Marselha, né? Minha forma de apelidar, que o vovô é o Marselha, e o papai é justamente o Rider-Waite, porque é o cara que conseguiu, em 1940, fazer 1911, 40 até lançar, enfim, mas é o baralho que fica realmente dentro da contemporaneidade como um baralho legal de uso. Porque no Marselha, você é que nem jogo de carta, né? Então, 10 de moedas tem 10 moedinhas, 5 de espadas tem 5 espadinhas, 3 de paus tem 3 pauzinhos, né? Então, assim, 7 taças, 7 tacinhas. Não tem nenhum amigo para te contar o que... Não, nada. Nenhuma colinha para te ajudar. Você vai ter que se virar aonde? Na numerologia. Então, eu sou de uma geração, como o Jodorowsky também, Florian Parisi também, tem outros autores, Florian é francês, o Jodorowsky é catalão ou espanhol, enfim, está ali na região da Europa. A gente vem dessa coisa do tipo, alguém me deu um deck de Marselha, ou eu comprei o meu primeiro na banca de jornal, se vira aí. E o que você tem é um número. E o número te manda diretamente para você entender, bom, o que é o número 1 de iniciativa, o que é o número 2? De compartilhamento, o que é o número 3? É o que fala. Número 4, estabiliza. Número 5... É aí que você fez a conexão com a numerologia? Claro. Fiz as pazes com a matemática. Né? Porque eu sempre fui nota 0 de matemática, eu vou abandonar a arquitetura por conta de cálculo, né? Eu sempre tive uma barreira monstruosa com a parte lógica, tenho até hoje, não sou boa mesmo, esse lado do meu cérebro não funciona direito. Mas, numerologicamente falando, funciona, para mim funciona. Faz todo sentido juntar. Pede para todo mundo aí fazer uma continha rápida. Por exemplo, que idade você tem hoje? Vamos lá, pessoal. A idade de hoje... A idade, eu estou com 56 anos. 56 anos, se eu quiser saber qual é o grande aprendizado dessa minha idade, eu junto 5 mais 6.
5 mais 6 vai me dar igual a 11. Aí, se eu fosse 11 é fazer um legal. número... 11 é legal, né? Mais ou menos. Então, assim, 11 é um número mestre na numerologia. Então, é um número onde eu tenho que aprender a ser mestre de mim mesmo, né? E, se possível, eu puder fazer guiança de outras pessoas. Mas, graças a Deus, no estágio 1 ainda, né? Primeiro estágio. Eu ainda estou começando, eu ainda estou tentando aprender isso. E isso é o número 11. No tarô, o número 11 é a carta da força. E eu vou manter o Marselha nesse meu olhar. Então, a carta da força fala que tanto o céu quanto a terra tem um caminho do meio, né? Então, tanto o anjo quanto a Buda. besta tem um caminho do meio, que é o caminho do chakra cardíaco, que é o caminho do coração, o caminho da aceitação das diversidades. Então, o 11 traz para mim a fase de idade que eu vou ter que aceitar as coisas como elas aparecerem, eu vou ter que dar conta das tensões que isso gera, que de repente pode aparecer um evento, né, num lugar e outro, e aí eles são incompatíveis. Não, nada é incompatível, tudo dá certo, Tudo tudo dá tá no para lugar. juntar. Então eu vou ter que ficar o quê? Na base 2. Porque o 11, se eu reduzir, eu vou encontrar um 2 compartilhador, né, parceiro, que faz junto, que pensa junto. E a gente está numa fase muito de 2. Então, pede para todo mundo juntar. Essa é a grande tarefa da Aqui, cidade. fala então do 4, aí a gente tem uma pessoa aqui falando do 51, 5 mais 1, 6. Então, 6, 4, uma tarefa de 6. curador. Então vamos lá. A tarefa do número 1 é de liderar alguma coisa, iniciar alguma coisa, é um momento importante de início. Então tem que começar algo, fazer alguma coisa, e de preferência nova, fresquinha, não é recomeçar, não, é começar algo novo, algo que não estava aí. Quem tirar um 2, né, como finalização, então o 2 é a grande tarefa de fazer junto. Eu posso ir sozinho, mas eu vou levar alguém comigo. Eu posso, né, quem está numa fase 2, assim, eu tenho que aprender a fazer de 2. Como é que a gente faz junto? 3, eu preciso aprender a me comunicar melhor. Eu preciso falar para mais gente, eu preciso contar para mais gente, eu preciso fazer parte de grupos, eu preciso socializar e comunicar. 4, eu preciso Fael e a criar. Tati. Vamos lá. Oi? Tô falando a Fael e a Tati, é o número 3. Tá. 4. 4, né, é um momento de eu aquietar e criar, ou checar pelo menos, os alicerces e as bases do que eu estou fazendo. Né? Nenhuma casa sem alicerce sobe parede. Então, o 4 é aquele que organiza, faz check-out, faz check-in, faz balanço, avalia, organiza. Depois ele vai dar a mudada, ele vai fazer a movimentação, que é a energia do 5. Aí no 5 eu modernizo, eu dou uma virada, eu atualizo, eu faço reforma, dou uma cara nova, até daquilo que já era. Uhum. 5 é uma fase de mudanças e remodelações. 6, uma fase de amorosidade, de abraçar muito, de trocar afetividade, de cuidar, de cuidados. Aí, Então, serve para os dois lados. Uma fase 7 é uma fase de intelectualizar as coisas. Talvez seja interessante eu estudar algo, eu aprender algo novo. Não precisa ser uma coisa muito longa, né? Mas às vezes até uma especialização, ir para um doutorado, né? É um momento de eu entender melhor as coisas. Então, talvez estudar ou pesquisar possa ser bem interessante. E tomar cuidado com a arrogância do já sei tudo, porque o 7 acha que ele já sabe tudo, né? E ele ainda não sabe tudo. Então, ele precisa se colocar de novo no papel do aprendiz. Essa é a grande máxima do 7. O 8 é bom, gente. Seguinte, olha, eu vim aqui para fazer, eu não vim aqui para entender. Né? É uma fase da vida que você arregaça a manga e diz: eu vou botar para fazer. Não, mas você é doida, você não, eu vou botar para fazer, por quê? Porque é hora de eu fazer.
Então, é um momento de construção, de empreendedorismo, de edificação, de arregaçar a manga e fazer junto, né? Não, eu acredito nisso que eu estou fazendo, então eu vou fazer e vai acontecer. É uma fase 8. E no 9, eu sento que nem Buda, agradeço por tudo aquilo que veio na minha vida, dou uma grande gargalhada, preparo uma festa bem bonita, né? Onde todo mundo pode celebrar comigo os meus bons feitos. A gente Então, no pode dizer 9 não é bem um descanso, né? Mas é uma transcendência. Uma que fase todos os 9, 10 anos passamos por todas sem sombra de dúvida. E o número 10 para a Cabala, como o número cabalista, é o número de realização máxima. Então, a cada 9, a gente cumpre um 9 ciclo de anos. 9 anos, né? E o primeiro ano do próximo ciclo, ele já é um do 10. Do tipo assim, agora vamos que vamos. Então, é para começar a nova etapa, eu vou começar com tudo. Ô Fê, perguntaram aqui, então, né, é coletiva essa missão para a idade das pessoas, né? Se você tem um grupo de 30 pessoas e tem algumas com o número 1, algumas com 4, cada Claro, grupo vai ter a claro. sua Isso porque eu energia, estou vamos dizer. reduzindo, né, para o pitagórico, de 1 a 9. Aí o zero, Fernanda. Então, o zero é difícil de achar, né? O zero é o número de Deus. O zero é um número sem número. O zero é o último número criado, inclusive, pela nossa civilização. Os números todos já existiam quando um árabe criou o zero para fazer comércio. O zero tem super a ver quando ele existe do lado do número, do lado direito do número ele existe, né? Do lado esquerdo ele não existe, ele não serve para nada, né? Ele serve para ocupar um espaço vazio. Mas ele normalmente ele é atrelado à questão de ser a divindade, né? Então ele é um número aleatório, um número que a gente não consegue entender direito, é um número que multiplica o bem e o mal, ou um número que está lá, mas não está. Então, o zero, em alguns autores, o 0 e o 9 são lidos proximamente, como se trouxessem a mesma máxima, né? A máxima do início, o início e o fim, como se a vida e a morte andassem, Né? juntas e fossem as duas faces da mesma moeda. Tá. Ô Fê, a numerologia a gente pode aplicar em tudo? No nome, na data de nascimento? Como que ela é? Isso. Então, assim, há os numerólogos que vão trabalhar principalmente com data de nascimento e a parte numérica daquilo que a pessoa traz. SIC, RG, telefone, né, toda a parte numérica que eu trago, ela não é coisa nenhuma, ela vibra algo. Essa vibração é compatível comigo ou não? Né? Então, eu posso fazer avaliações de compatibilidade, incompatibilidade, dificuldade. Todo mundo gosta muito de ir para a numerologia do nome. Mas, a bem da verdade, a numerologia do nome, ela é uma herança. Então, eu vou receber o meu nome, né, dos meus pais. Ela é uma acoplagem. Agora, o dia que eu nasci, tirando alguns erros, não tem acoplagem. É o dia que eu nasci. E a data que eu tenho de, né, o número do meu aniversário é o que eu tenho. O meu ID, seja aí ou aqui, é o que tenho. Então, o que esses números tentaram projetar em mim enquanto energia e como é que eu dou conta deles? Então, esses são os mais mactubianos, ou é assim, eu não tenho muito elástico. No nome, para cada letra tem um nome. Então, quem quiser fazer aí uma plaquinha pitagórica bem rápida, abre num guardanapo um pedacinho de papel os números de 1 a 9. Aí faz uma coluninha, né? Corta assim, faz lá uma tabelinha. Embaixo de cada número de 1 a 9, você vai colocando o alfabeto. Então, você vai colocar o A, B, C, D, E, F, G e vai descendo. E vai descendo até terminar. Essa é uma tabela tipicamente pitagórica de numerologia. Então, para cada letra tem um número e, por isso mesmo, cada letra tem uma vibração. Boa parte dos acertos de numerólogos são com relação a fazer nomes sociais ou até nomes profissionais, baseados em números que sejam compatíveis com a data de nascimento, que essa não muda, e com a própria energia da pessoa, isso quando o numerólogo não junta com astrologia, ou vai juntar com outros saberes, e não só a numerologia também. Para ter um parte, equilíbrio, né? Entre. Tentando buscar o melhor, na verdade, a melhor vibração. Isso funciona também para o número da casa, se você vai comprar uma casa. Número da casa, o chassi do carro, a placa do carro,
né? O número do título de A qualquer data de coisa que eu nascimento da pessoa que você compre. está Sim, saindo, se tem né? compatibilidade, claro, claro, sem sombra de dúvida. E você pode transformar isso em número ou em arcano, né? Então, a outra continha que eu tinha preparada na manga, porque tem pouco tempo, então não dá para levantar de outra forma, né? É justamente assim, o que que eu vou ganhar na idade que eu tô? Então, eu que estou com 56 é 5 menos 6 ou 6 menos 5. Não existe o negativo na redução teosófica da numerologia. É mais e menos, e o que sobrou que temos. Então, 6 menos 5 é 1. Hum, Né? O que, que eu posso estar ganhando, ou o que, que eu vou ter que usar muito é a minha individualidade. uhum, Tá? entendi. Então, é um lugar que eu vou ter que olhar, né? Vai ser a ferramenta que eu tenho na mão, o bônus, o que, que eu tenho que usar? A minha individualidade, a minha originalidade. Começar e fazer e que seja assim. Considera-se o horário também na data de nascimento para numerologia ou só para astrologia, Fê? Não, na verdade não. O horário eu vou reduzir para número também e vou tentar entender que número é que veio com esse horário. Não, o horário de nascimento é uma coisa exclusiva da astrologia. Legal, o pessoal tá perguntando aqui. É, então, manda ver aí nas perguntas, algumas eu até bati o olho e vi. Ô, Fê, e at the end of the day, né? Você pega todas essas informações que você tem da astrologia, do tarô, numerologia, e, né, a sua intuição, e com todas essas ferramentas você consegue orientar e ajudar a pessoa, né? É mais ou É menos isso aí. isso. Mas Vamos lá. além disso, você ainda trabalha com o holístico, né? Com um bando de ferramentas para ajudar na parte da saúde energética, o reiki. Sim, mas assim, então, o reiki aí já é uma outra praia, né? Aí já é uma outra proposta, mas está dentro do lugar das terapêuticas, ou daquilo que eu possa oferecer como remédio, ou oferecer como tratamento, ou como apoio, né? Ou como Uhum. seguir junto. E aí, aí sim eu vou estar entrando, seja com o reiki, tem floral, tem os óleos essenciais, né? E tem o olhar, né, de você ir trabalhando tecnicamente como é que a pessoa pode ir despertando ela mesma as suas melhores condições. E aí eu acho que o trabalho que eu mais gosto de fazer é juntando vários oráculos e conversando com esse centro que eu considero sempre da criança interna, esse centro inconsciente, esse centro que está mais voltado para a alma da pessoa, para que ela possa voltar para a sua própria gestão, e a sua própria gerência. Então, talvez seja um trabalho mais com cara de coach holístico do que, na verdade, do dizer que eu seja terapeuta. Né? Talvez as duas coisas meio juntas. Sim. Né? Primeiro você vai na questão, né? Vamos dizer Sim, assim, que a gente chama aqui quando faz o rapport, né? Na queixa. o rapport, sim. Alguém vem procurar por algum motivo, né? Na queixa, você vai tentar achar a raiz com o A tarô. Pamela fez uma pergunta interessante. Aqui tem umas perguntas que eu não queria perder, agora sumiu. Antes estava dando de ouvir, agora sumiu. Elas aparecem e somem. Mas, de qualquer forma, assim, na E depois numerologia do você vem com o nome, tratamento, né? É um pouco sim, isso. exato. Então, primeiro você tem que fazer uma aproximação, um rapport, uma chegada para com a pessoa. A pessoa, na sequência, pode dizer: bom, mas eu gostaria que você. O que mais você oferece? Então, tá, então eu Você me ofereço falou tudo mais isso, o que que eu vou fazer com autoconhecimento. tudo isso Porque eu não agora, né? conheço. Mas é. É? Porque é o autoconhecimento que te traz de volta para você mesmo. Uhum. Quanto mais você conhece da sua luz e da sua sombra, é o quanto melhor você consegue administrar as suas questões de vida. Isso é assumir 100% de responsabilidade sobre aquilo que sou. E isso para a gente é bem difícil. A gente criou uma sociedade onde a gente transferiu responsabilidades para outras coisas, ou outros órgãos, ou outros grupos, né? Então, tem a pergunta da Pâmela de como é que eu faço a numerologia do meu nome. Então, você vai pegar essa tabelinha de 1 a 9, com as letrinhas embaixo, e vai pegar, por exemplo, Pâmela começa com P, que é 7.
Aí depois você vai pegar o A que é 1, o M que é 4, o E que é 5, o L que é 3 e o A que é 1 de novo. E você soma todos esses números até você chegar a um dígito. Isso é numerologia pitagórica. E aí você vai descobrir qual é o nome qual é o número do seu nome, né? O nome próprio. Mas não é o nome inteiro que faz? Não? Faz. Então, o nome próprio tem muito mais força no sentido daquilo que vai ser usado a vida inteira do que o sobrenome. O sobrenome é a carga que eu recebo de herança da minha família. É o karma da minha família se perpetuando, pelo tempo que se fizer necessário. Então, muitas vezes podem ser nomes pesados, nomes complicados, nomes difíceis, nem sempre é vantagem eu ter o meu sobrenome, né? Pode fazer de sobrenome também, você pode juntar nomes e sobrenomes, né? E aí você vai com outra pergunta que estava lá atrás sobre os ciclos. Dentro da numerologia pitagórica, depois que você fizer isso é mais na data, não é tanto no nome, tem do nome também, mas a data é que dá os ciclos de 35 anos, né, 50, 60, quais são os números que vão estar passeando por esses ciclos numerológicos. Isso é da numerologia pitagórica. Deu 21, 2 mais 1, 3, certo? Certo. Isso, certinho. É isso aí. 21 é o arcano do mundo. Então, querendo ou não, é um número que fala de viagem, fala de estrangeiro, fala de línguas. Então, assim, eu não perco os arcanos por trás da numerologia hoje, porque eu acho que eles incluem coisas bem interessantes para as pessoas, faz sentido para elas. O 3 é o comunicador, né? Falar, comunicar, tocar, né? Dançar roda, dançar dança. A Pô é nossa promoter. Então tá Deu certinho. Ô, Fê, isso aí. Fala pra gente um pouquinho agora. Somos iniciantes nesse meio holístico, estamos estudando tudo isso que você já sabe de cor. Quais foram os maiores desafios para você, principalmente lidando com a espiritualidade, com as pessoas, com os estudos, com crenças, com tudo que você puder passar para a gente um pouco? Então, eu acho que, primeiro de tudo, o meu maior desafio foi sempre estar em um grupo. Então, vou começar do meu primeiro grande desafio. Eu sou muito grata por todos os grupos pelos quais eu passei, mas em todas essas egrégoras e conhecimentos e compartilhamentos, sempre houve um lugar onde eu dissesse, mas não é bem assim. Então, por quê? Porque a gente traz da nuvem de Deus coisas e a gente atrela aos nossos fazeres e às nossas crenças e valores, que são diferentes de nação para nação, de lugar para lugar, de grupo para grupo. E aí a gente cria regras. E algumas dessas regras, elas não são compatíveis com aquilo que eu tenha já vislumbrado, com o que eu tenha recebido, com o que eu tenha percebido, daquilo que está do lado de lá. Né? E aí, quando essas regras se tornam muito, como é que eu vou dizer, muito separatistas ou muito sem inclusão, eu me retiro, porque eu acho que assim, ok, até aqui, esse grupo concebe a imagem e a percepção do universo interdimensional e energético até esse ponto. Se eu passar desse ponto, eu não tenho que tentar quebrar o grupo, desmontar o grupo, falar mal do grupo. Não! Fui eu que tive um salto quântico a mais. Minha hora de sair, né? Minha hora de agradecer aqui e procurar o próximo caminho. Só que as pessoas não fazem assim, né? As pessoas, em geral, começam a fomentar ou a gerar um movimento libertário, que é natural, são nascimentos, né? São nascimentos. Mas, assim, começa a ver os jogos, que eu acho que a coisa mais difícil é o jogo da fogueira, das vaidades e dos egos encarnados dentro dos grupos. Então, você vai encontrar almas lindíssimas, inclusive com informações que procedem, se alguém der ouvidos, se alguém puder incluir aquilo que aquele ser está sendo capaz de trazer,
né, que pode ser uma modernização, uma atualização, uma informação nova, e a gente sempre vai ter no ego humano uma tendência de eu mantenho a tradição e eu rechaço aquilo que é novo. É da nossa natureza fazer isso, né, desde as nossas situações familiares, né, o mais velho sempre rechaça o que o novo traz, e quanto também dentro dos grupos de desenvolvimento espiritual. Então, ou eu aceito aquilo que está ali, e aí eu me submeto e ali fico, que é o que eu entendo das velhas grandes tendências, né? Então, se eu for fazer parte de um grupo budista, pô, ele tem quanto tempo de idade? Eu fico aqui e fico quieto, né? Porque assim, o que ele tem de idade, o mínimo que ele tem da minha pessoa por receber, se chama respeito. Da mesma forma, cada uma das outras ordens, grupos ou religiões, eles merecem e têm o direito ao meu respeito. Se eu não estou feliz com isso, eu que pego minha mochilinha lá louco, é o arcano do louco, ponho lá meu pauzinho, minha trouxinha e vou para a próxima trilha, né? Então, sou eu que tenho que fazer a minha busca. Essa fogueira da vaidade e esse sentido de que tem que ser só daquele jeito e de estar sempre muito fechado para a inovação ou que possa ser até um crescimento ou um upgrade espiritual, é o que eu mais assisto nos últimos 20 anos, em boa parte dos grupos a que fiz parte, e do qual me retiro, né? Porque aí fica aquela coisa, não tem que ser daquele jeito. Não, por que tem que ser daquele jeito? Tudo bem, lá no protocolo está escrito daquele jeito, mas a gente não pode fazer desse outro jeito, experimentar? Vamos Né? experimentar? Vamos experimentar? Então, assim, como é um conhecimento empírico, não é um conhecimento científico, não é um conhecimento que dá para o contar. científico está sendo, né? Ok, no científico tem, né, lá físicas e matemáticas, eles também têm as suas atualizações. Então, eu acho que assim, o mais difícil é você poder trazer aquilo que você tem de informação, o teu download, né, num grupo de que todo mundo possa ter essa permissão de eu vi assim, eu entendi assim, eu vi assado, eu entendi assado, e ir limpando crenças, porque a gente traz, cada um de nós, crenças e valores bem fechados, eles não são abertos. Né? Eles são circunscritos a um tempo histórico, a uma família, uma localidade, e claro que eu vou fazer aquela coisa do né? Eu vou estranhar aquilo que me tira da zona de conforto. Pô, tô tão habituada a fazer o batidão, eu chego lá todo dia, faço daquele jeito, acendo por mim, tal, não, você está falando de fazer uma coisa nova? Ai, que canseira! Então também tem um lugar de preguiça. Eu vou colocar preguiça entre aspas aqui, como a preguiça que todos nós temos de quebrar um hábito ou quebrar um procedimento e tentar fazê-lo diferente. Não porque seja uma obrigação, mas no mínimo, como diz o Joel Aleixo, que é um cara que eu também gosto muito, para não tartarizar, né, para não ficar envelhecido. Para não ficar envelhecido, tem que fazer aquela mesma coisa de um outro jeito. Né? E aí eu sou muito filha de Mercúrio, muito filha de Aquário, muito ar. Qual que é Né? seu signo e ascendente, Fê? Então, eu posso ser uma capricorniana, todo mundo vai falar desse sol que não tem comunicância com nenhum outro lugar do mapa praticamente, é um sol isolado, né? Um sol complicado, eu diria que é um sol fraquinho, quando eu tenho uma lua, Marte, Vênus, Juno, tudo lá em Aquário. Então, todo o meu lugar do mapa que se chama mais atenção é aquariano, com o ascendente em Áries, né, que normalmente dá uma cara meio brava e dá um jeito meio do tipo, para começar alguma coisa, não sem é? sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Dá uma teimosia da cabra de base, essa que vai devagar, vai indo, né? Mas eu continuo indo. Então não esmorece à toa, que é o capricorniano, que está sempre fazendo alguma coisa. Né, o destemor de me lançar nos buracos vazios, porque você precisa de muita coragem para sair do grupo. Você precisa de muita coragem para enfrentar o grupo e dizer eu não concordo. Né? Seja o grupo que for.
Não importa se é o da família, não importa, né? Precisa de coragem. Então, o ascendente Áries eu agradeço por conta disso. Eu me lancei em inúmeras coisas do tipo corajosa mesmo. Abre lá aquele paraquedas, se joga e eu morro de medo de altura. Mas eu me vejo fazendo isso até em sonho, porque tenho essa capacidade de simplesmente dizer assim, olha, gente, vamos fazer outra coisa, né? Ou não vou continuar com vocês. Bênção, gratidão, amo todo mundo, mas por que você está indo embora? A maior pergunta é essa. Né? Não, estou indo embora porque assim, eu tenho questões minhas que eu tenho que resolver, eu nunca dou a menor chance para que o outro, inclusive, me resgate, porque eu já entendi o caminho, posso voltar, posso visitar, a vantagem é essa, eu posso voltar por todos os lugares por onde eu já andei, porque eu nunca não reverenciei o que eu bebi, o que eu aprendi, né, o que eu recebi. Eu acho que é bem O que importante. dizem, né? As grandes mentes raramente ficam no mesmo local, a não ser que esse local evolua junto, não é mesmo? Senão, Pois não... é. E é difícil, né? Um grupo inteiro evoluir junto. Sempre vão ficar uns mais presos, né? Mas a gente está com um grupo bem bacana agora, bem legal, principalmente nessa parte do vamos experimentar? Vamos parar de fazer as mesmas coisas? Né? Isso. Vamos quebrar, vamos Sem inovar? perder o foco, né, a linha do que a gente está se propondo, eu acho que sempre tem que ter um ponto. O que, que a gente está explorando aqui? Mas permitir que ele tenha esse lugar leve, né, de troca. E o outro ponto, né, é tentar sempre dominar, colocar os dois pés numa bacia cheia de gelo antes de qualquer encontro, que é para se lembrar que o teu ego não é maior do que o outro. Então, tem algumas práticas, né, que entre os tibetanos, entre esse lugar tão antigo, que a gente fala, nossa, que horror, mas é justamente de controle e de tentativa de controle desse ser que mora em mim, que gosta de ser mais, que gosta de ir para fora e que se agiganta e que é um grande risco para mim e para todos aqueles que estiverem à minha volta, né? Eu não sou mais do que ninguém. Não existe essa história nem do mais e nem do menos. Somos todos partícipes e cada um de nós preenche um lugarzinho especial, né, da natureza ou daquilo que é do divino. Cada um é uma velhinha, que nem na meu panu aqui do Ganesha, que eu fico sempre olhando. Cada um de nós é uma lamparinazinha dessa acesa. Né? Então, assim, uma talvez se dê uma chama mais alta, chama média, chama mais fraquinha, mas não importa. Todo mundo tem ali a sua lampadinha, tem direito de acender aquela lampadinha. Só não tem direito de apagar o do outro. Não, aí não pode. Eu vou ter que ensinar isso amorosamente também. Eu acho que outro item importante é a amorosidade com a qual você tem que olhar os teus colegas, tem que olhar as pessoas que estão juntos, a amorosidade de entender que o lado de lá pode... A gente consegue ver um negocinho desse tamanho. Desse tamanho. É muito pequenininho. Né? Eu falo que a gente vê por uma fresta como se fosse de uma persiana e a gente vê com frestinhas. A gente não tem uma visão total. Né? Então, quando a gente estabelece verdades sobre algo que a gente tem tão pouco ainda, né, de substância, a gente corre riscos. Ô Fê, você também como uma, né, expert aí de astrologia, o que você aconselha para a gente nesse ano de 2022? Eu sei que a astrologia não é o nosso tema, mas sei que você vem estudando astrologia, né? O tarô mesmo, tirou cartas para o ano de 2022. Tudo que você tem de informação. Então, para mim, dá para falar bastante, porque a gente já fez tanto episódio lá no meu YouTube, né? Tanto no Astrologando, no Tarotflix, enfim. Isso, Então, esse depois é um passa assunto. as suas informações, tá? Até porque o ano começa difícil, né? Porque ele tem uns 4 ou 5 inícios. Então, a gente tem a virada de ano numerológico ou tarológico quando todo mundo vira o calendário. 2021, fomos para 2022. O que a gente ganhou com isso? Um número a mais. De um ano caótico ou de grandes mudanças como o 5, a gente caiu num ano meio morno,
meio daquele também de todo mundo ficar assim, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico. Ai, que dúvida, eu compro branco ou compro preto? A gente volta para trabalhar ou vamos ficar home office? A gente toma vacina ou não toma? A gente põe máscara ou não põe? É um ano do 6. Então, o 6 na numerologia é um ano de falar de amorosidade, família, bem-estar e cuidado. Mas o 6 no tarô é o arcano dos enamorados. Então, mexendo muito com a parte emocional, um ano muito emocional, né, onde as pessoas estão muito no dodói, estão muito no coração, aprenderam um outro jeito de levar a vida, dando mais tempo para filho, família, e agora tem que todo mundo voltar para fora, ou todo mundo preocupado com a saúde, agora não tem mais que preocupar, mas como assim? Né? Então, eu acho que a gente está vivendo primeiro essa semântica dos enamorados do 6 e do número 6, né, que faz com que seja ainda um ano meio desconfortável, é um ano par, é um ano meio introspectivo, não é um ano extrovertido. Então, tudo que foi acontecendo parece que está por baixo dos panos, não tem clareza, mesmo a própria guerra, né? Então, assim, um evento que teve, na verdade, astrologicamente, teve um evento no céu que daria uma certa irritabilidade ou tensão entre o velho e o novo, vou colocar a grosso modo isso, né? Que era Júpiter e Saturno, e aí a gente tem uma guerra, né? Em plena saída de pandemia, um mal entendido entre o velho, que não consegue entender o novo, né? Entre uma velha forma de olhar o mundo e uma nova forma europeia, modernosa de olhar também. Então, houveram erros de semântica, de conversa, claro, tudo com a desculpa de questões por trás econômicas, de domínio, de poderes, que ainda estão em pauta no mundo econômico, mas que fica meio na coisa do, não vamos falar sobre isso que não é legal. Isso é número 6, por exemplo. Sabe? Não fala assim com seu pai que não é bacana. Então, tem algumas hipocrisias no 6 que a gente usa dentro de casa, né? Porque não é bonito uma menina berrar desse jeito. Né? Então, isso é muito do 6. Fica muito no protocolo do bons costumes, mas a gente não fala tudo que tem que falar. Então, o 6 tem essa periculosidade ao longo do ano como um todo, astrologicamente falando. Os climas mais tensos já passaram, entre aspas, já foram. Mesmo a questão dos eclipses, né? Os eclipses, a gente teve uma conversa muito boa no último Astrologando, porque sim, no passado, gente, você imagina, não tinha luz, não tinha nada, todo mundo sentado lá no deserto ou nas suas cidadelas e de repente a lua ganha um tom vermelho com um ponto preto no meio, escurece. Para quem na época tinha na lua uma divindade, gente, alguma coisa aconteceu de muito grave, né? Então vai acontecer um monte de evento perigoso. E claro que nem sempre isso se deu dessa forma. Mas o eclipse aconteceu em Escorpião, como vai acontecer no eixo Touro-Escorpião mais 2 vezes. A gente normalmente tem 3 eclipses por ano, então a gente é um calendário de repetição, mesmo que a gente não goste de acreditar nisso, mas inclusive o sistema solar, ele faz o passo, todo dia o sol nasce, gente. Se lembrem disso, por favor. E todo dia o sol se põe. No dia que isso não acontecer, a gente não está mais conversando. Né? Então, o sistema todo astronômico, ele é um reloginho, certo? Então, esse eclipse acontece de tempos em tempos. Tá, mas ele está no eixo de Touro-Escorpião. Então, a gente tem um Urano em Touro já há um tempão, 15 anos vai ficar lá. 7, enfim, uma amorosidade dos grandões. Então, Urano 7. Falando do quê? Subsistência, dinheiro, padrão de valores, o que eu valorizo, o que eu não valorizo. Mas quem? A humanidade. Afinal de contas, a gente dá valor a quê? Aí tem uma música brasileira, você tem fome de quê? Né? Então, do que a gente tem fome? É importante, afinal, né? Como um coletivo. Isso. O que nos alimenta como coletivo? Afinal de contas, a gente tem que se alimentar de carne. Eu que sigo alguns grupos que são pró-animais, que tomam conta de animais, tentam evitar o abuso animal. Né? Por quê? Porque sim, porque a gente chegou num ponto no que a gente está fazendo não é saudável, nem para a gente mesmo, nem para o bicho. Então, assim, a própria pandemia vem disso. Então, esses valores todos, a gente vai trocando morosamente.
Então, no ano 6, ainda estamos dentro de casa. Ainda não vai ser um ano de grandes eventos para fora. Um ano bom para estudar, um ano bom para alicerçar alguns conhecimentos, um ano bom ainda para cavar aqui, porque no ano 7 eu vou ter que botar algumas coisas para fora. No ano 7 eu vou ter que tomar algumas decisões, né? Que é 2023. Então, nesse ano ainda, apesar dos próximos passos planetários que a gente tem adiante, eles já não são tão tensos, e a gente vai ter que estar elaborando quais são os próximos passos adiante. Então, sabe aquela coisa de ficar em casa e aí você vai preparando todo o lanche, toda a comida, as malas, porque a gente vai fazer uma viagem de motorhome por uns 365 dias no ano que vem? Então, eu vou montar tudo, né? Aí, quando está tudo montadinho, fazer a viagem é bico. Entendi. Vamos nos Né? preparar, né? Vamos nos É um alimentar. ano de revisão, de preparação, é um ano indoors, não é, ainda não é um ano outdoors, no sentido de aquilo que eu tenho que olhar para dentro, e olhar inner self e não outer self, né? De você poder colocar para dentro e não colocar para fora. Um ano de meditar em algumas questões, de poder abrir mão de outras. Né? Então a gente tem algumas coisas. E ainda um ano de muita importância, ainda temos uns, acho que 3 anos, né? 3 para 4 anos. Porque o Netuno continua pedindo muito as questões espirituais. Então a gente tem que dar força e gás para questões espirituais. Aonde mora Deus na vida da gente, né? Onde mora a divindade na vida da gente? De que forma eu ponho o divino no meu fazer do dia a dia? E as pessoas estão muito perdidas, porque a gente perdeu Deus no meio do caminho também. Então, aquilo que é um Deus hoje tem várias práticas. Eu Deus vou que para foi que prática ensinado, tem, né? Um Deus até que foi né? ensinado pra Isso. gente. Uhum. Então, talvez sejam os novos caminhos para procurar Deus, para poder ir lá buscar alguma coisa, fazer alguma coisa quanto à espiritualidade, né? Trazer isso para a minha prática diária também, para o meu fazer do dia a dia. Mas é um ano disso, é um ano de mais do mesmo, não é um ano incrível, né? 2, 2, 2, é um monte de sacerdotisa, um ano meio quieto, né? Uma energia do 2, de fazer junto. Eu acho que a gente vai ter mais força se a gente fizer junto, se a Uhum. gente tiver parceiro de algo, de alguém ou de alguma coisa. Né? Já visto até o próprio exemplo da pobre Ucrânia, né? Que se ela tivesse dentro da OTAN, se ela tivesse parcerizado devidamente algumas questões, ela teria tido um outro tipo de apoio, ou talvez não tivesse nem acontecido o confronto, né? Porque ela teria alguns parceiros. Então, quem são os meus parceiros esse ano? Isso é uma boa pergunta também. Com quem eu me parcerizo? Com quem eu ando junto? Né? Eu não ando só, só ando em boa companhia. Né? Então, o que, que eu posso procurar, né, de boa companhia, de boa parceria para esse ano também? É o ano dos enamorados, né? Então, no mínimo, um ano amoroso, um ano de falar de afetividades. Que gostoso, Fê. Que legal falar com você. O Marcelo, eu não sei porque o Marcelo está perguntando aqui no oculto para mim. Algum livro bom de numerologia aqui para os Estados Unidos? Pois é, eu vou mandar todos os títulos que eu tenho para você, Depois a Fê porque o que vai eu tenho é compartilhar. tudo tradução do que está aí hoje. É, Né? Então, boa parte da minha literatura hoje está no português, né? Então, e pelo menos a que é mais atualizada, mas são todas autorias que vêm do inglês nos seus originais, a Fê também né? trabalha, né? Então, Já trabalhou com apometria, né? Fê gosta também já, já. dessas, desse trabalho, dessas técnicas. Pessoal aqui falando da apometria também. Fê, e como tá a agenda? Se alguém quiser. A agenda é entrar em A sua contato agenda é comigo, muito né? A minha rica. agenda é um Nossa, ser. Isso, então, minha agenda é um ser, então, assim, eu convido a cada um carinhosamente, ter um pouquinho de paciência, mas entrar em contato, né, pelo meu WhatsApp, o 16981360067, mensagem, porque como eu trabalho sozinha, eu vou respondendo conforme as minhas possibilidades, e dá para sempre encaixar, né? Mas sempre consigo encaixar todo mundo, sempre isso. consigo ir atendendo, além das outras coisas que faço. E é legal, porque eu acho que eu consulto com você o quê? 2, 3 anos?
Acho que a gente teve um encontro, eu tive um encontro com a Thaisa 2019, 2020, a gente foi para a pandemia, e aí você entra junto, É. E né? nunca mais eu parei, né? E é até engraçado que às Isso. vezes a Fê vê que a coisa está meio complicada ali pro meu lado. Ela pergunta, você tá fazendo terapia? E eu tô agora, né? A minha terapeuta é você. É, eu puxo a Porque orelha, porque depois que eu querendo ou descobri a não. terapia holística e tudo isso, né, que abrange, para mim é muito difícil voltar para o tradicional. Ó, beijo, Tereza. Beijo para Bastante todo gente mundo que aqui, está viu, da aí. sorte É, do Mentor. gratidão. Beijão para essa turma linda. A Débora, que fez perguntas muito boas também. Enfim, a Pamela. Pessoal fiel. Carol, beijinho. Né? Super bem-vindos todos. Vou Olá, adorar um dia a gente poder fazer qualquer coisa juntos. Né? Isso eu sempre gosto. Gosto de ensinar o que eu sei, gosto de passar o que eu sei. Esse é o outro lugar da professora, né? Não educadora, mas da professora. Gosto de passar o que eu aprendi. Né? Então, estou teremos sempre mais aberta. lives, com certeza. Muito Ótimo, obrigada, perfeito. viu? Muito Obrigada a obrigada você, pelo seu querida, pelo tempo, pelo convite. seu Gratidão. Viu? conhecimento. Um beijo. Um Beijão. beijo grande. Beijo. Boa Ah, semana. Tudo de vocês bom. também.